Perfeito, então. Mais uma vez eu renovo os cumprimentos aos alunos e às alunas. E essa primeira aula tem por objetivo, em alguma medida, nós darmos as diretrizes da nossa disciplina. Eu também usualmente me apresento para os alunos, procuro fazer os esclarecimentos necessários, dou a oportunidade, eu acho que isso é importante, para que vocês formulem perguntas sobre aquilo que nós vamos estudar, ou também acerca da dinâmica do curso, que, infelizmente, ainda dadas as condições que se apresentam, em boa medida, e é provável que esse seja o quadro do semestre, haverá de ser na modalidade remota, né? Então, a universidade até colocou algumas disposições prevendo a possibilidade de encontros presenciais, que, entretanto, não seriam obrigatórios, né? Os alunos não seriam obrigados a comparecer. Há uma certa, digamos, uma certa burocracia para isso, porque é preciso preenchermos determinada documentação e, de toda maneira, a capacidade das salas de aula não permitiria um encontro com a totalidade dos alunos, que dificulta um pouco a operacionalização, porquanto nós não temos ainda salas de aula híbridas, né? De modo que o conteúdo não estaria sendo assistido pelos demais. Enfim, eu ainda não me programei acerca desses encontros, não sei como e se eles serão realizados. A torcida maior, obviamente, é de que essa nova onda arrefeça e que, enfim, em algum momento a gente possa retomar as aulas normais. Eu imagino e compreendo, sinceramente, o anseio dos alunos para estarem em sala de aula. Noto um certo cansaço, na verdade, por esses encontros virtuais, mas, por outro lado, também é necessário compreender as limitações físicas e estruturais das instituições e, obviamente, a questão da saúde, né? Nós, em alguma medida, seguimos regulamentações que não foram ditadas por nós. Então, em princípio, e essa é a primeira referência, em princípio, o curso vai seguir esse padrão virtual, esse padrão remoto, o que entrega também uma responsabilidade grande para os alunos, na medida em que precisam realizar os seus estudos meio que autonomamente. É ruim pelo fato de a gente não ter a chance de estabelecer vínculos, né? A faculdade de Direito também é um pouco a rede de contatos e de amizades e parcerias que se faz, um papo com o professor no café, uma conversa com um colega durante a aula ou no intervalo, sempre ajudam bastante, mas nós temos que conviver com esse modelo que já persiste há muito tempo, de modo que sobre isso também, se quiserem falar, fiquem muito à vontade. Eu normalmente começo me apresentando, né, pessoal? É importante que conheçam o professor. Meu nome é Orlando Facini Neto. É o segundo semestre que eu dou aula na Universidade Federal. Por enquanto, eu estou na condição de professor substituto, ou seja, é uma contratação temporária que pode durar por 2 anos, não obstante derivada de um concurso público que realizei o ano passado, fui aprovado, e estou aí batalhando pela contratação definitiva no concurso respectivo, que havia sido paralisado
por consequência da pandemia, e já a essa altura foi retomado. Mas leciono em outros lugares, dou aula no mestrado do IDP, em Brasília, e também na Escola da Magistratura, aqui do Rio Grande do Sul. E durante muito tempo já ministrei aulas na graduação, principalmente na cidade de Passo Fundo, mais de 10 anos lecionando na graduação, normalmente direito penal, com alguns desvios para o processo penal e o direito constitucional, mas com o correr do tempo, cada vez mais fui deixando de lado as outras matérias e me concentrando mesmo exclusivamente no direito penal, no direito penal material, digamos. Além disso, sou juiz de direito aqui no Rio Grande do Sul já há 20 anos. Comecei a carreira em Jaguarão, no ano de 2001, aprovado e vindo de São Paulo, porque nasci, me criei e estudei em São Paulo. Depois fui a Carazinho, em 2004, posteriormente Passo Fundo, em 2011, e finalmente Porto Alegre, 2015. Tirante Jaguarão, em que a minha atuação era relacionada com todas as matérias jurídicas, porque era uma vara judicial, era vara única, a verdade é que a partir de 2004, desde que cheguei a Carazinho, só trabalho com crime. Só trabalho com o crime, portanto, já se vão aí uns bons anos de atuação na área criminal, na magistratura. E nesse período também não deixei de estudar, e aí fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional, depois um mestrado na Unicinos, e finalmente fui a Portugal e fiquei lá durante praticamente um ano para fazer o doutorado, que eu concluí, defendi a tese, etc. Em 2016, fui convocado e trabalhei no gabinete do ministro Félix Fischer, em Brasília. Na época existia uma coisa que hoje em dia praticamente esvaiu-se, mas que se chamava Operação Lava Jato. E eu auxiliei o ministro Félix Fischer, que era o relator prevento no STJ, para o julgamento das matérias relacionadas com essa mesma operação. Nossa matéria vai ser o direito penal 4, tá? E basicamente, pessoal, no direito penal 4, nós devemos estudar os crimes em espécie. O que significa isso? Que direito penal na Universidade Federal está estruturado basicamente em 4, ou poder-se dizer 5 disciplinas, 5 cadeiras. A primeira delas, que é a criminologia, e que vocês estudam anteriormente, claro, varia de professor para professor, mas pelos programas aos quais eu tive acesso, basicamente se estudam os fatores aí que contribuem ou que dão causa para o fenômeno criminal. Quer dizer, estuda-se o fenômeno criminal do ponto de vista do indivíduo que pratica crimes, do ponto de vista das razões, digamos, de ordem sociológica, que contribuem para isso. Estudam-se também as escolas penais, quer dizer, as fases evolutivas do pensamento penal. Depois, em Direito Penal 1, que é uma matéria que eu já lecionei semestre passado e que esse semestre repetirei, estudam-se os princípios limitadores da atividade punitiva, a teoria da lei penal no tempo, lei penal no espaço e lei penal com relação às pessoas. No direito penal 2,
se estuda a teoria do crime, fundamentalmente a teoria do crime. No direito penal 3, a teoria da pena, quer dizer, os critérios de aplicação da pena, muito provavelmente a filosofia que está embutida, por assim dizer, na indagação de por que as pessoas são punidas, qual a justificativa disso. Também os assuntos mais normativos, livramento condicional, suspensão condicional da pena e assim por diante. E, por derradeiro, no direito penal 4, estudam-se os crimes em espécie, quer dizer, os tipos penais previstos na parte especial do Código Penal. É um conteúdo vasto, e que, para terem ideia, na época que eu estudei, já se vão aí muitos e muitos anos, na graduação, o que vocês chamam hoje de direito penal 1, 2 e 3, eu tive em um ano. Portanto, nesse aspecto, vocês estão ganhando de mim, porque vocês têm 3 semestres, 1 ano e meio. A faculdade, na época, quando eu me graduei, ela era anual. Porém, os crimes em espécie, eu estudei em 3 anos. Quer dizer, o meu direito penal 2 era crimes em espécie, o meu direito penal 3 era crimes em espécie, e meu direito penal 4 era crimes em espécie. Aí eu ganho de vocês de 3 anos a 6 meses. Quer dizer, eu tive 6 semestres para estudar o mesmo conteúdo que vocês haverão de estudar em um semestre apenas. Vejam que é uma diferença bastante expressiva. O que nos impõe aí... Perdão, na verdade eu me confundi. Eu tive 2 anos de direito penal em espécie. São 4 semestres contra 1 semestre para vocês. Também a diferença ela é grande, mas não é tão gritante assim. O que significa que, de certa maneira, alguma pequena seleção, algum pequeno decote será feito, ou seja, não há como estudarmos todos os crimes do Código Penal. Até porque, e aí incide uma agravante, o direito penal 4, que concerne aos crimes em espécie, em outras palavras, à parte especial do Código Penal, ele está longe de esgotar os crimes com os quais nós normalmente lidamos, normalmente na prática forense. Por quê? Porque existem vários crimes previstos em leis penais especiais, em leis penais esparsas, e que têm uma relevância muito grande do ponto de vista da prática jurídica, dos concursos, dos exames, para quem for advogar, para quem for para o Ministério Público ou para quem for para a magistratura. Vou lhes dar 3 ou 4 exemplos e perceberão. Os crimes relacionados com drogas não estão no Código Penal, estão numa lei específica. Os crimes de trânsito não estão no Código Penal, estão numa lei específica. Os crimes de armas, da lei de armas, não estão no Código Penal. Como também não estão, sei lá, os crimes da Lei Maria da Penha, é uma lei específica, crimes contra a ordem tributária e assim por diante. Ou seja, há um universo de crimes não comportados pelo que é a nossa disciplina e que são bastante relevantes. Claro, quem compreendeu bem a parte inicial do direito penal, sobretudo a teoria do crime, encontrará facilidade maior quando for estudar os crimes em espécie, e quem entender os crimes em espécie do Código Penal, quando for trabalhar
com os crimes das leis extravagantes, vai perceber que há algumas, digamos, não é similaridade, mas alguns conceitos são aplicáveis para essa variedade de tipos penais. De toda maneira, eu dediquei a nossa última aula para uma espécie de roteiro, portanto, nada exauriente, dos crimes fora do Código Penal que me parecem importantes saberem, terem uma breve noção, ou seja, dessas leis penais especiais ou extravagantes, e isso também impõe que os alunos e alunas compreendam o seguinte: nosso curso é uma via de mão dupla, ou seja, o professor expõe o conteúdo, mas é necessário que vocês estudem por si mesmos. Isso valeria se o curso fosse também presencial. O grande problema, isso posso lhes afiançar, estou na graduação já há uns 11 anos lecionando. E quem ouvir isso, entender e aplicar, digamos assim, muda a própria vida. O grande problema é que os alunos hoje não estudam mais na graduação. Eles simplesmente não estudam. Eles vão para a sala de aula, o professor passa o conteúdo, e isso é ilusório, porque há alguns professores que, sei lá, falam mais alto, falam mais baixo, na aula remota ou na aula presencial. E o aluno acha que, de acordo com a característica, às vezes fecha a característica do professor com a expectativa do aluno, e ele sai da aula falando: poxa, aprendi, gostei da aula desse professor. E beleza, não faz mais nada. Acreditem, em pouco tempo, esse conteúdo se perde. Em pouco tempo. Provavelmente ele se perde em 10 ou 15 dias. Por quê? Porque toda e qualquer informação que nós recebemos pela via auditiva, ouvindo alguém, se ela não for confirmada logo por intermédio da leitura, nós perdemos. Nós simplesmente perdemos. E aí claro, talvez possa ter 1% dos alunos ou alunas para os quais isso não seja verdadeiro. Mas a regra é de que nós perdemos essas informações, de maneira que é preciso ler. Por quê? Tenho visto que o aluno, depois que sai da graduação, é que vai se preocupar em estudar o direito, fazendo um cursinho para passar no exame da OAB, outro cursinho para passar num determinado processo seletivo, seja lá o que for, e os conceitos básicos, ele não os tem mais. Eu que dou aula de direito penal, por exemplo, em curso preparatório para concurso, noto isso, sobretudo pelo fato de que o direito penal entra na vida do aluno na graduação nos semestres, digamos assim, intermediários para trás. Quer dizer, não é uma coisa que você está estudando no 8º ou 9º semestre. Você estuda no 5º, 6º, 4º, 5º semestre. 2, 3 anos depois, você não se lembra mais daquilo se não tiver procurado gravar aquelas informações, estudar. E estudar exige a leitura de livros de doutrina. A leitura de livros de doutrina. Não dá para se contentar, digamos assim, com essas publicações que até têm o seu valor, mas essas publicações de internet. Quer dizer, o sujeito precisa ler esses sites, Conjur, Jota, Migalhas, Espaço Vital, eles dão notícias importantes, e os alunos que fazem uma faculdade de Direito, sobretudo com a importância, com a dimensão, com a qualidade da Universidade Federal, precisam, digamos,
mergulhar no universo do direito. Isso é fundamental. É como, eu costumo brincar, é como colocar óculos de determinada cor. A partir do momento que você está fazendo a faculdade de Direito, você colocou um óculos cuja lente é vermelha. Então, ou azul, sei lá, depende de cada um. Mas você vai ver o mundo com aquela cor. Em outros termos, o que estou querendo dizer é, vocês vão enxergar o mundo com as lentes do direito. E, portanto, é necessário saber o que está se passando, quem é o próximo ministro do Supremo, como que o tribunal decidiu tal ou qual questão, mas não dá para se fiar apenas nisso. Não dá para imaginar que seguir o professor tal, o juiz tal, o advogado tal, o promotor tal no Instagram ou no Facebook e ler o que ele está publicando vai lhes ensinar algo. É preciso ler doutrina. No nosso plano de ensino, que eu disponibilizei, há os livros ali a serem consultados, todos eles naturalmente na biblioteca virtual da faculdade. Eu sempre me disponho a dar recomendações de leitura também para os alunos. Vocês vão perceber que nas minhas aulas, na medida do possível, eu procuro, inclusive, fazer referências literárias em alguns casos, em outras dar dica de filme. Hoje em dia eu sei da dificuldade, porque filme é só por streaming, né? Então, e não tem, às vezes acontece de eu querer assistir algum filme antigo que eu não encontrei mais, eu vou para a Netflix, para a Amazon, e não acho aqueles filmes, quer dizer, não há mais esse negócio da locadora de DVD e tal, em que você encontrava uma vastidão maior de filmes, mas, por outro lado, também sei que a maior parte de vocês consegue algo que, para mim, é um grande mistério, que é baixar os filmes da internet e assistirem. Então, é preciso, durante a faculdade, que o aluno também, isso vale para todos, que o aluno e a aluna também confiem um pouco no professor. Então, se o professor está dizendo, pô, assiste o filme e tal, é porque isso pode abrir a cabeça de vocês para determinada discussão, procurar o livro tal, porque o direito está situado no âmbito mesmo das ciências humanas. Então, adquirir um certo repertório humanístico é importante. Eu costumo dizer, inclusive, mais que, principalmente no direito penal, nós lidamos com situações que são, do ponto de vista da vida real, muito difíceis, muito diferentes daquilo que a gente vê na faculdade. Tipo, às vezes há muita maldade envolvida, pessoas que realizam determinados atos que, para nós, são absolutamente inexplicáveis, de certa maneira. E não que nós vamos aprender a explicar esses atos, não é isso. Mas quando você lê literatura, quando você se defronta, por intermédio dos livros, com tipos humanos com os quais você não vai se relacionar na tua vida vivida, você expande um pouco a tua capacidade de entendimento acerca de algumas situações. E isso te faz, digamos assim, mais aberto à complexidade humana. Eu quase diria, e é uma metáfora, que é mais ou menos o seguinte: a vida sem leitura ou sem a busca desse tipo de referencial nos livros e nos filmes é a mesma coisa que qualquer um de vocês, e eu inclusive, irmos ao cinema para assistir um filme em húngaro, sem legenda. Sem legenda. O que vai acontecer? Nós vamos ver ali algumas imagens, ou vamos ver ali algumas imagens do filme, e a partir das imagens nós vamos entender alguma coisa do que está rolando. Nós vamos ter uma compreensão daquilo que está se passando. Entretanto, seguramente a gente
esteve longe de compreender o filme inteiro. Por quê? Porque a gente não entende o húngaro. Então, quando a gente leva a nossa vida simplesmente como se fosse um filme húngaro sem legenda e, portanto, sem buscar esse arcabouço que é dado por aqueles que vieram antes e que escreveram livros, sobretudo de literatura, insisto, produziram filmes que não sejam só os blockbusters, etc., etc., isso nos melhora e vai ajudar para entender o fenômeno jurídico, vai ajudar para entender o fenômeno criminal, vai ajudar para entender, inclusive para entender melhor, para entendermos-nos melhor, quer dizer, para termos uma compreensão melhor a respeito de nós mesmos. Eu procurei, na medida do possível, deixar tudo o mais organizado possível para os alunos e as alunas desde já, tá? Desde o início. E isso vocês devem ter relação com alguns outros que eventualmente não estão em aula, etc. Mas está tudo na plataforma, pessoal, está tudo no Moodle. E quando eu digo está tudo no Moodle, eu vou ter que dar algumas explicações e justificativas. Primeiro, no Moodle já está o nosso calendário para o semestre inteiro. Pode haver mudança? Eventualmente, sim, pode surgir alguma eventualidade, e aí eu os avisarei pelo mecanismo de mensagens. Pode acontecer de lá adiante a gente ter condição de fazer um encontro presencial e aí a gente se comunica a esse respeito. Seja como for, o esqueleto fundamental do nosso semestre em Direito Penal 4 está lá no Moodle. Isso significa algumas coisas. Primeiro, o link para esses nossos encontros síncronos já está lá pelo menos até o mês de março. Quer dizer, quando for haver encontro síncrono, e as datas já estão previstas no calendário que eu disponibilizei, é só ir na plataforma e lá estará o link para nós nos encontrarmos pelo Zoom. Eu prefiro usar o Zoom, assinei o Zoom, porque eu acho que ele é mais, digamos, mais operacional do que o sistema que a faculdade havia ofertado. Tá? Esses nossos encontros síncronos, cujas datas estão ali pré-estabelecidas, eles basicamente vão servir para duas coisas. A principal é tirar dúvidas concernentes às aulas gravadas, a respeito das quais eu já falarei. Portanto, exige-se para esses encontros síncronos que os alunos e alunas tenham perguntas. Não haverá exposição de conteúdo. E justamente por isso, seguindo as normas do ensino remoto, esses encontros não são nem mesmo gravados. Nem mesmo gravados. Seguindo, então esses encontros não são nem mesmo gravados. Naturalmente, nesses encontros síncronos, também é possível que os alunos ou alunas tirem dúvidas sobre outras questões e não exatamente do conteúdo da aula gravada, dos conteúdos das aulas gravadas. Pode ser um fato que ocorreu relacionado com a matéria, eventualmente até não relacionado com a matéria, pode ser um texto que leram, enfim, eu estarei ali disponível. E vou também, na medida do possível, quando o caso assim o exigir, passar alguma atualização
sobre o conteúdo da aula gravada. Sobre o conteúdo da aula gravada. Em razão do que eu acabei de falar, é importante, pessoal, que, claro, cada um faz o que quiser, mas é importante que tentem assistir às aulas gravadas, já estou falando delas, tentem assistir às aulas gravadas na semana pertinente. Ou seja, a semana que vem, nós não temos um encontro síncrono como esse. Há 2 aulas gravadas ali. O ideal é que assistam essas aulas gravadas, assim, o ideal é que assistam no período da nossa aula, né? Na terça-feira que vem, dia 25, os alunos e alunas vão assistir as 2 aulas gravadas. Legal. Não necessariamente isso vai ocorrer para todos. Podem assistir no decorrer da semana. O que eu acho ruim, claro que aqui é uma especulação em alguma medida muito gentil comigo mesmo, mas o que eu acho ruim é assim, o aluno assistiu uma aula gravada e falou, poxa, gostei dessa aula, vou maratonar todas as aulas do Orlando. E aí assiste todo o conteúdo em uma semana. Por que isso é ruim? Claro que não vai acontecer nessa extensão, estou brincando, mas é ruim por 2 coisas. Primeiro, o ideal é que quando a gente chegue na aula de dúvidas, todos os alunos estejam pareados, tendo assistido às mesmas aulas gravadas. Claro, se alguém assistiu tudo e quiser tirar dúvida nessa aula síncrona, nesse encontro síncrono da última aula, eu estarei lá para isso também. Mas fica disfuncional. Usem o tempo que eventualmente lhes sobraria para essa maratona para ler. Agora, do que estou falando, já se intui uma coisa que eu sei que os alunos podem não gostar tanto, que no meu caso é ainda mais grave, mas que eu preciso expor abertamente a vocês. Primeira coisa, todo o conteúdo da disciplina, ou seja, todas as nossas aulas gravadas já estão disponíveis. Está tudo lá já na plataforma Moodle. O que significa que, sim, são as mesmas aulas que eu ministrei no semestre passado. Eu pensei muito sobre isso, imaginei que pudesse gravar tudo de novo, imaginei que pudesse, estou brincando agora, mas apagar todos os vídeos e postar de novo como se fossem vídeos novos, e aí eu estaria enganando vocês, mas eu não gosto de enganar ninguém. A verdade é que o conteúdo não mudou, gente. Assim, com uma ou outra exceção que eu vou falar na aula síncrona, na verdade só me ocorre uma exceção, é tudo a mesma coisa. Gravar tudo de novo seria um dispêndio de tempo enorme, sobretudo porque eu quero crer que o próximo semestre já vai ser presencial mesmo. Parece-me inevitável. E gastar energia à toa nunca é salutar, principalmente porque, repito, nós teremos os encontros síncronos para tirar as dúvidas, para fazer os esclarecimentos. Eu procuro sempre ser pontual no horário, sempre começando às 19h. Se houver necessidade de mudança, eu aviso. E esses encontros síncronos, eles geralmente são curtos, eles duram entre 30 minutos e 1 hora, bem como o tempo das aulas gravadas, segue um padrão. Vocês vão ver que elas geralmente têm 1 hora também, de modo que dá para o aluno, no período da minha aula, semana que vem, geralmente é 1 aula gravada, no máximo 2, óbvio, dá para ele assistir às aulas e ler um pouco da matéria, inclusive. Mas aí aconteceu uma coisa. Para gravar essas aulas e disponibilizá-las, eu criei um canal no YouTube, está lá, como dizem
os donos de canal no YouTube, se inscrevam no canal e curtam os vídeos. Só que eu criei o canal do YouTube o semestre passado e gravei as aulas, fui gravando as aulas e botando as aulas no canal do YouTube para os meus alunos assistirem. Como deve ser do conhecimento de vocês, acabei me deparando com um caso de alta repercussão cujo júri presidi e em relação ao qual, em termos, digamos assim, acadêmicos, também me disponho a dialogar com os alunos hoje ou durante os nossos encontros síncronos. Não há problema quanto a isso. Que foi o caso da Boate Kiss. E aí aconteceu uma hecatombe. Por quê? Porque em alguns poucos dias, o meu Instagram, que eu tinha ali 2 ou 3 mil seguidores, mas que eram pessoas que eu conhecia, alunos, dou aula há muito tempo e etc, etc, pulou de 3 mil para 45 mil, alguma coisa assim. E por incrível que pareça, o canal no YouTube bombou. De uma hora para outra apareceram mais de 11 mil inscritos no canal do YouTube. E o que a galera começou a fazer? Começou a assistir aquelas aulas. Começou a assistir as aulas que estavam gravadas. Quando eu percebi isso, eu estava no meio do júri, o júri terminou, foram 10 dias. Quando eu percebi isso, eu fui me informar o que eu podia fazer, e o pessoal pedia para eu gravar vídeo de aula e colocar lá. Eu não interagi com todo mundo, não tinha condição de responder os directs, mas eu falei, não está legal, esses vídeos são para os meus alunos da universidade. Me informei, criei as playlists, na verdade as playlists já havia, só que elas eram públicas. Coloquei todos os vídeos como não listados, de modo que eles só podem ser assistidos por quem tiver o link, por isso eu coloco o link na plataforma Moodle. Todavia, devo lhes dizer, a aula de homicídio, que é a da semana que vem, a primeira aula, tem 24 mil visualizações, se eu não me engano. Deu 24 mil visualizações. Eu pensei e falei, poxa, se eu fosse aluno do Orlando, eu ia ficar meio ensimesmado, meio pé da vida, de entrar lá e ver que a minha aula já foi vista por tanta gente. O que eu podia ter feito? Eu podia ter eliminado o vídeo, eu tenho naturalmente tudo em HD, em Dropbox, etc, etc. Podia ter apagado o vídeo e colocado ele de novo, aí aparecer 0 visualização. Acho que não estaria sendo, francamente, não estaria sendo transparente com os alunos e com as alunas se procedesse dessa maneira. Então, eu simplesmente deixei lá, apaguei os comentários, que havia muito comentário relacionado com o julgamento e que, portanto, é completamente despiciendo, desnecessário para quem for assistir o vídeo, mas, com sinceridade, estou lhes dando o quadro para que não interpretem mal quando entrarem no link que está na plataforma e forem assistir às aulas e se depararem, sobretudo nas primeiras ou em algumas muito particularmente, com essa característica que deriva dessa situação singular. Mas, evidente, podemos conversar sobre isso e estarei aberto a ouvir, inclusive, as críticas a esse respeito, mas peço a compreensão de todos nesse sentido. Então, ali estão as aulas gravadas e nós temos os encontros síncronos previstos já consoante o nosso calendário. Vejo aqui uma pergunta no chat, que já estava até há algum tempo. Professor, a referência de bibliografia para o curso é o livro do Paulo José da Costa Júnior? Não foi, não há no plano esse livro. Eu posso estar
Há algum outro que o senhor recomenda para a leitura após as aulas assíncronas? Olha, em termos de direito penal, parte especial, qualquer livro, dentre os mais consagrados, é bom. Tá? Os manuais aí, o manual do César Roberto Bittencourt é bom, o manual do Damásio de Jesus é bom, tem também o livro do Rogério Sanches Cunha, deixa-me pegar aqui, que trata dos vários crimes, de todos os crimes da parte especial. É um bom livro. Eu só evitaria código comentado. Estudar por código comentado na graduação é ruim, tá? O código comentado ele é muito, a informação é muito rápida, não dá para o aluno absorver aquilo. Não entendi por que a referência ao Paulo José da Costa Júnior, porque realmente não há. E agora, quem quiser o mundo ideal, tá? Mas isso assim, eu costumo dizer o seguinte: durante a faculdade, isso tem implicações na vida da gente adiante. O ideal é que o aluno saiba um pouco de tudo, um pouco de cada matéria, e tudo de um pouco. Quer dizer, tem que ter alguma matéria que é a tua matéria. Para alguns vai ser o direito do trabalho, para outros o direito tributário, para outros direito constitucional, assim por diante, mas para alguns vai ser o direito penal. E até curioso, porque o direito penal encanta muito na faculdade. Então, não é difícil que, nesse momento da vida, até os alunos pensem, pô, para mim é o direito penal. Lá adiante, eventualmente não é. Mas, de toda maneira, para quem tem essa identificação com a matéria, para quem gosta do direito penal, aprofundar-se no estudo é bastante importante. E se quiser o aprofundamento mais consistente para a parte especial, o grande autor é o Nelson Hungria. Tá? O Nelson Hungria é um autor antigo, eu não sei, a obra deve ter na biblioteca da faculdade, ela não está sequer mencionada no plano de ensino, mas é um autor que traz o histórico dos crimes, é um autor que na década de 50 lia o idioma alemão, e, portanto, é um outro nível. Para terem uma ideia, a coleção dele tem 11 volumes, 11 tomos, são 9 volumes e 12 tomos, porque um dos volumes é dividido em 3 tomos, quer dizer, é uma coisa que demanda muito mais tempo para estudar, mas, repito, aquele que quer dar um passo além na compreensão do direito penal, mormente dos crimes da parte especial do Código Penal, e descontado aquilo, óbvio, em que Nelson Hungria está ultrapassado, seja pela sua visão de mundo, seja por aquilo que a lei mudou, mas é um grande autor, e cuja, digamos, o uso do vernáculo, inclusive, é uma coisa espantosa, assim, é fantástico. Então, eventualmente, uma curiosidade, pegar, deixa eu dar uma lida no Homicídio pelo Nelson Hungria e tal, isso é sempre importante. Pessoal, façam perguntas agora. Eu tenho algum pequeno conteúdo para transmitir a vocês, mas eu gostaria de ouvi-los, seja em termos de dúvida, em termos de questionamento, em termos de crítica por aquilo que acabei dizendo. Na universidade, meu doutorado foi em Lisboa, mas há uma tradição na Universidade de Coimbra que, na primeira aula, o professor, eles chamam isso de domar o touro, qualquer coisa assim. Então, o professor ele se coloca à disposição dos alunos para responder qualquer pergunta que os alunos tiverem sobre a matéria, sobre o trabalho dele, sobre como qualquer dúvida que tiverem, eu me coloco à disposição. Se quiser
alguém ligar a câmera e perguntar, se quiser perguntar com a câmera desligada, ou se quiser escrever pelo chat, não importa, mas manifestem-se, é importante que o façam aí, por favor. Alguém tem algum questionamento, alguma observação? Professor, eu tenho um questionamento quanto à avaliação. Ok. Eu vi no calendário que ficou reservado uma data, só uma data no final do semestre. Queria saber como vai funcionar a avaliação durante o semestre e se vai ser reservado só aquela data para avaliação. Olha, sinceramente, a resposta é não sei. Não sei, porque no semestre anterior, eu mandei perguntas para os alunos para eles responderem em casa, tá? Porque eu acho que fazer uma avaliação por intermédio de um encontro síncrono e tal é difícil, tá? Né? Dentro dessa realidade do ensino remoto e, sei lá, para também continuar jogando aberto, a verdade é que eu nunca fui um professor, por exemplo, eu nunca fiz chamada, tá? Nunca fiz chamada em nenhum momento das minhas aulas de graduação. E eu cada vez mais começo a me inclinar pela ideia de que mesmo as avaliações, não é que elas não têm muito sentido, mas elas cumprem um papel muito limitado. E no ensino remoto, mais limitado ainda. De modo que dificilmente a gente vai ter algum aluno aqui que seja adolescente ou qualquer coisa assim. As pessoas estão fazendo faculdade de direito na melhor faculdade do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, uma faculdade de alto renome e etc. Então, a minha percepção é de que devem levar a sério isso independente de nota, sabe? Então, eu não sei como eu vou fazer a avaliação, mas meio que posso lhes dizer, todo mundo vai ser aprovado na matéria. Todo mundo vai ser aprovado na matéria. Agora, isso significa algo para os alunos e alunas? A resposta é não, porque vocês podem ser aprovados em todas as matérias, se todos os professores seguirem a mesma premissa que eu, e saírem da faculdade sem saber absolutamente nada. Isso não vai mudar muito a realidade da faculdade e nem a dos professores, mas vai mudar a sua realidade, compreende? Então, o interesse maior é do aluno e da aluna de estudarem. E eu tenho fé que eles vão estudar. Eu não consegui definir ainda como fazer a avaliação. De repente, em algum momento, surgir algum trabalho para que me remetam, para eu corrigir, etc. Mas cogitar reprovar no ensino remoto é muito difícil, sabe? Então, eu prefiro meio acreditar que o aluno vai cumprir a parte dele e que vai sair. O meu objetivo é esse, que termine o semestre o aluno compreendendo os crimes da parte especial do Código Penal, assim, tendo um domínio relativamente bom, tendo lido aquilo que o professor sugeriu nas aulas gravadas, tendo assistido os filmes. Vocês vão ver quando chegar a aula, tipo, sei lá, dos crimes... Agora recente, a próxima, semana que vem, vocês já vão se deparar com isso. Quando eu falar de eutanásia, por exemplo, que tem uma certa implicação com a nossa matéria, vocês vão perceber que lá no material tem um texto sobre eutanásia. Eu refiro filmes sobre eutanásia. Então, a minha expectativa é que façam isso, entende? Eu não tenho como avaliar remotamente. Eu preciso confiar que vocês vão buscar o melhor para vocês. Então, não se preocupem com nota nem com avaliação. Fiquem tranquilos. Obrigado, era só mais para a questão de planejamento, mas como o senhor vai informar durante o semestre, então não precisa me preocupar agora. Perguntas? Professor, o senhor me escuta? Sim.
Uma das coisas que eu gosto bastante para fixar a matéria depois de ver as aulas, e até porque a minha intenção após a graduação é fazer concurso, são exercícios sobre a matéria. O senhor acha que é possível disponibilizar alguns exercícios sobre a matéria para a gente? Olha, eu nunca adotei essa dinâmica, mas eu vou começar a refletir. Hoje mesmo eu estava lendo o último concurso para juiz. Tem muita coisa que é possível achar na internet, né? Banco de concursos e tal. Eu nunca estudei dessa maneira, mas eu vou procurar, na medida do possível, ir atrás, sim, e ver se for de interesse de mais alunos e, de repente, colocar perguntas objetivas mesmo ou texto ou alguma coisa. Como que você faz? Responde teste, questões objetivas? Isso. O livro que eu uso para estudar é do Kleber Masson, e eu escolhi justamente porque depois que ele explica a matéria, ele põe um esquema e faz questões de concurso atinentes àquela matéria do capítulo, digamos assim. E eu acho que isso é uma coisa que, para mim, pelo menos para mim, foi muito válida assim, no estudo. Por isso que eu pergunto. Tá, interessante. Eu vou pensar a respeito. Eu sei que tem sites na internet que, se você colocar lá questões de concurso magistratura, crime de homicídio, já vai aparecer um monte, mas eu vou me inteirar sobre isso também e vou procurar atender. Obrigado. Perguntas? Eu vou iniciar rapidamente, então, o conteúdo. Prometo que eu não vou demorar mais do que, sei lá, certamente 8h30 teremos terminado, relembrando que a semana que vem 2 aulas gravadas, na outra mais uma aula gravada, e no dia 8 de fevereiro temos o encontro síncrono, e no máximo amanhã, provavelmente ainda hoje, esse conteúdo de hoje vai para o YouTube. Mas, basicamente, só para iniciar, nós vamos estudar, no começo agora, as primeiras aulas, os crimes contra a vida, tá? Os crimes contra a vida. E para fazer uma introdução a esse respeito, eu queria só estabelecer uma ideia de que, quando se fala de crimes contra a vida, isso significa que o bem jurídico protegido, o bem jurídico de que se cuida aí, é a vida, né? E há uma relação desse conceito de bem jurídico, vale dizer, do interesse penalmente protegido. Bem jurídico é isso, é o interesse penalmente tutelado ou protegido, com a Constituição Federal. Quer dizer, embora vocês ainda não tenham avançado nos estudos de direito constitucional, é necessário saber que, quando a Constituição estabelece os chamados direitos fundamentais, ela determina que esses mesmos direitos fundamentais sejam protegidos quando violados por outras pessoas, né? Quer dizer, quando a Constituição consagra um direito, portanto, surge um dever de proteção, relacionado com esse mesmo direito. Isso vai se dar a partir de 2 ideias. A primeira delas é os chamados mandados de criminalização, mandados ou ordens de criminalização. Ou seja, há determinados setores que exigem, que cobram a incidência do direito penal. E a segunda vertente é a chamada proibição de insuficiência. Os alemães diriam Untermaßverbot. O que significa? Que, se a Constituição determina que certos setores da vida social sejam protegidos penalmente, ou quer dizer, protegidos por esse ramo do direito, cuja consequência é a mais grave, que é a própria privação da liberdade dos indivíduos, quando a Constituição o faz, essa proteção não pode revelar-se frágil, não pode revelar-se branda demais, a ponto de, no fundo, o interesse estar desprotegido.
dar um exemplo para facilitar as coisas. Se amanhã o Congresso Nacional Brasileiro aprovasse uma lei descriminalizando o homicídio, por certo que essa lei seria inconstitucional, na medida em que está retirando do direito à vida um aspecto importantíssimo da sua proteção. Qual? A criminalização do homicídio. Ou, exemplo de proibição de insuficiência. Imaginem que amanhã o Poder Legislativo brasileiro aprove uma lei reduzindo a pena do crime de homicídio e colocando-a no patamar de X a tantos anos, inferior, sei lá, em relação ao furto. Ora, você não pode admitir que o furto, que é a subtração de coisa alheia móvel, seja punido mais gravemente do que o homicídio. Então, essa lei estaria dedicando à vida uma proteção insuficiente. Logo, ela seria controlada e provavelmente tida por inconstitucional pelo Poder Judiciário. Tá? Então, a primeira visão que se deve ter é que toda a parte especial do Código Penal é estruturada a partir do bem jurídico protegido por aqueles crimes. Vida, patrimônio, dignidade sexual e assim por diante. Cada um desses bens jurídicos protegidos deve encontrar, e essa é uma tarefa nossa, do intérprete, deve encontrar um fundamento de legitimidade na Constituição, que é, por assim dizer, a ordem normativa superior, e que cria parâmetros para todos os outros ramos do direito penal, direito civil, etc., etc. Então, a vida é um bem jurídico de caráter constitucional, que requer, que cobra a proteção penal. Isso, entretanto, não faz da vida como direito fundamental algo absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. Portanto, há situações em que a própria ordem normativa concorda, consente com a violação de um determinado direito fundamental. No caso da vida, por exemplo, nós temos algumas situações. Primeiro, a admissibilidade, ainda que excepcionalíssima, na nossa Constituição, da pena de morte. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, letra A da Constituição, autoriza que, em caso de guerra, como tal declarada pelo Congresso Nacional, possa ser instituída no país a pena de morte. Seria uma exceção à consagração constitucional do direito à vida. O segundo exemplo é a própria legítima defesa. A própria legítima defesa é uma demonstração de que a vida não é direito fundamental absoluto. Você está caminhando pela rua e um sujeito vem armado, mão na cabeça, eu vou te matar, ajoelha, etc. E aí você pega a sua arma e mata essa pessoa. Você vai ser absolvido por legítima defesa. A legítima defesa é uma justificante, uma excludente da antijuridicidade ou ilicitude que vocês já estudaram. Estou dando só o exemplo de como a vida não é direito fundamental. O estado de necessidade, da mesma maneira. Você está ali, sem entrar nas controvérsias, que para esse momento não cabe, mas você está ali no cinema, o cinema começa a pegar fogo, a porta só dá para passar uma pessoa, e aí tem alguém que está indo em direção à porta, você empurra aquela pessoa, eventualmente até mesmo a mata, para que você passe pela porta. Você vai ser absolvido, estado de necessidade, ou o conhecidíssimo exemplo da tábua de Carníades, quer dizer, há um naufrágio, sobra apenas uma tábua,
e como ninguém é o Leonardo DiCaprio para entregar a tábua para Kate Winslet, como no filme Titanic, o sujeito desfere algum golpe na outra pessoa para que ele próprio se apoie, na tábua, né? A vida real é um pouco diferente do que se passa no âmbito dos filmes. E mesmo as autorizações para o aborto mostram que a vida não é direito fundamental absoluto. O Código Penal, nós vamos ter aula específica sobre isso, mas o Código Penal, no artigo 128, autoriza que se realize a interrupção da gravidez nos casos em que essa mesma gravidez imponha risco de morte para a gestante, ou se a gravidez derivou de estupro. E, finalmente, o Supremo Tribunal Federal, na chamada ADPF 54, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental número 54, autoriza a interrupção da gravidez no caso de fetos anencéfalos, quer dizer, aqueles que não tenham a formação craniana adequada e que, portanto, na imensa maioria dos casos, não têm viabilidade de sobreviver por alguns dias. Quer dizer, então, o que eu estou querendo revelar é, primeiro, que o direito à vida, enquanto bem jurídico, tem sede constitucional, trata-se de um direito fundamental, tutelado pelo direito penal, porém, não é um direito fundamental absoluto. Agora, notem, a proteção da vida, ou a vida é bem jurídico tão importante que a sua proteção se dá em variados momentos. Quer dizer, a atuação do direito penal no que toca à proteção da vida se projeta para várias fases. Primeiro, com a incriminação do aborto. Que diz respeito à interrupção da gravidez e que, portanto, protege a vida intrauterina. E aí surgem conceitos que não são exatamente jurídicos, mas que importam para esse conhecimento. Por exemplo, sabermos quando se dá o início da vida. Quer dizer, a partir de quando há aborto? Existe alguma controvérsia sobre isso. Digamos, a visão mais radical para um lado diz que há aborto apenas quando o sistema nervoso começou a se formar, vale dizer, perto do 3º mês de gestação. Até então não haveria vida. A segunda visão, também mais radical, mas para o outro lado, aponta que a partir do momento da fecundação já se poderia falar em início da vida, o que imporia a dificuldade de imaginar-se que a tal pílula do dia seguinte é aborto. E há uma visão mais equilibrada, e que aparentemente é a mais aceita, no sentido de que o início da vida se dá a partir da chamada nidação. Ou seja, quando há o alojamento do produto da fecundação no útero materno, e aí isso se dá passados alguns dias da fecundação e antes da formação do sistema, do início da formação do sistema nervoso. Quer dizer, saber, portanto, quando se dá o início da vida é importante, na medida em que é a partir daí que se cogita da prática do crime de aborto, que vai aludir a essa proteção da vida na fase intrauterina. Notem, não deixará de ser relevante depois o estudo sobre o fim da vida. Por quê? Por conta das implicações relacionadas a temas como doação e transplante de órgãos, eutanásia, ortotanásia,
Isso vai ser falado na aula gravada, respectivamente. Até queria fazer uma observação, que é a seguinte: nós, naturalmente, tocaremos em alguns temas, diria, sensíveis durante o nosso curso, alguns deles difíceis mesmo, por exemplo, a questão do aborto, a questão da eutanásia, mais adiante a aula sobre os crimes contra a dignidade sexual, estupro e outros. E vocês vão perceber que é necessário aí que a gente tenha uma certa, digamos, uma certa compreensão jurídica das coisas, respeitado sempre o ponto de vista de cada um, que às vezes pode estar alicerçado em questões, digamos, caras à pessoa, questões filosóficas, questões religiosas, etc. Por isso que é importante, muitas vezes, debater, até para conhecer as premissas do outro, mas, de toda maneira, é necessário que a gente se situe, ou procure se situar dentro do universo do direito e com alguma maturidade, porque verão que em algumas aulas é necessário falarmos de coisas um bocadinho mais complexas. Mas, enfim, o que eu vinha dizendo era isso, que a primeira fase de proteção da vida é alusiva à vida intrauterina e que concerne ao crime de aborto, que nós vamos estudar, mas depois disso, digamos, no período do parto, existe também uma proteção penal particularizada no crime de infanticídio, que está no artigo 123 do Código Penal, que ocorre quando a mãe, nós veremos depois as questões sobre isso, mas quando a mãe mata durante o parto ou logo após, o feto, sob a influência, o próprio filho, perdão, já não é mais feto, sob a influência do estado puerperal. Quer dizer, durante o parto ou logo após, nós temos um tipo de proteção penal peculiar e, finalmente, depois, a partir do momento em que a vida é extrauterina, nós temos a proteção dela pelo crime de homicídio, pela incriminação do homicídio. E aí, para que não se confunda, porque isso é muito interessante e pode haver confusão, é o seguinte: os crimes dolosos contra a vida, são julgados pelo tribunal do júri. Basicamente, vocês ainda não estudaram processo penal, significa o seguinte: veja, quando alguém pratica um roubo, resumo do resumo que nós temos é o seguinte: a polícia investiga no inquérito policial, vai para o Ministério Público, que denuncia, colhem-se provas e vem para o juiz. E aí o juiz condena ou absolve o réu. Esse é o processo comum para o roubo, para o tráfico, para o estupro, para o furto, para o estelionato, para a corrupção. Esse é o processo. Depois de condenar ou absolver, recorre e vai para os tribunais que vão julgar os recursos. Quando se trata de um crime doloso contra a vida, ocorre o crime, a polícia investiga, vai para o Ministério Público que denuncia, colhem-se as provas e vai para o juiz. Ou seja, até aí, tudo igual. A diferença é que, nesse caso de um crime doloso contra a vida, quando o processo vai para o juiz, ele não condena ou absolve. Muito sinteticamente, o que o juiz faz é: vai a júri ou não vai a júri. Bom, se não for a júri, acabou a história, não nos interessa. Se for a júri, aí são convocadas pessoas do povo, leigas, que vão, em síntese, dizer se o réu é culpado ou inocente, guilty or not guilty. Dizendo que é inocente, acabou a história. Dizendo que é culpado, cumprirá o juiz aplicar a pena. Bom,
cumprirá, o juiz aplicar a pena. E, a partir daí, recursos e assim por diante. Só que o que eu estou a lhes dizer é que isso vale para os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. O que significa duas coisas. Primeiro, os crimes culposos não são de incumbência do júri. Portanto, o homicídio culposo não vai a júri. O homicídio culposo não vai a júri. E segunda observação, essa mais importante ainda, nem todo caso em que há morte é julgado pelo júri. Nem todo caso em que há morte é julgado pelo júri. Pelo júri são julgados apenas os crimes dolosos contra a vida. Logo, o latrocínio, por exemplo, nós vamos estudar adiante, mas que é o matar para roubar, ele não é julgado pelo júri. Esse sujeito vai ali na esquina, mão na cabeça, me passa teu carro, e para pegar o carro ele mata a vítima e vai embora, isso quem vai julgar é o juiz, daquele jeito que eu mencionei no início, não é o júri. Outro exemplo, lesão corporal seguida de morte. Eu vou brigar com um sujeito e dou-lhe um soco, e quando ele cai, ele bate a cabeça e morre. É um crime pré-doloso, portanto, não é julgado pelo júri. Pelo júri popular, no rito do júri, somente são julgados os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e o aborto nas suas variadas formas. Crimes culposos não são julgados pelo júri e nem todo caso em que há morte é julgado pelo júri. Tá? Esse seria o pano de fundo que eu queria estabelecer com vocês para que iniciem, a partir da semana que vem, as aulas gravadas. Tá, pessoal? Queria saber se há alguma indagação sobre isso que eu falei muito introdutoriamente, sobre as questões antecedentes que nós referimos, sobre o mecanismo da aula, se tá bem para vocês, se estão querendo voltar presencial mesmo, ou se estão satisfeitos com isso, enfim. Alguma observação, alguma pergunta, algo que queiram referir? Professor, Uhum. eu acho que seria interessante para a turma, até pela oportunidade que nós estamos tendo de ter aula com o senhor, que participou de um julgamento tão importante ultimamente, de eventualmente discutir aspectos do julgamento. No geral, assim, eu não quero fazer pontuar nada específico no momento, mas acho que seria interessante. Até em relação a essa questão do fato do caso ter ido à júri popular, em relação à discussão sobre o dolo eventual. Acho que seria interessante ter essa discussão, talvez. Eu ajo on demand. O que vocês perguntarem, e, claro, se houver alguma coisa que eu não puder responder, eu direi que não posso, mas, nesse caso, realmente, a discussão, uma das discussões mais importantes era sobre se o crime era doloso ou não, porque isso determinaria, em última análise, se o caso seria julgado pelo júri ou não seria. E devo lhe dizer, depois de ter sido, quando chegou para o juiz do caso, na época o juiz de Santa Maria, ele disse, vai a júri. Portanto, há elementos para dizer que o crime é doloso, embora com dolo eventual, que vocês já estudaram em Direito Penal 2. E foi o que ocorreu. Aí houve recurso dessa decisão. No tribunal, inicialmente deu 2-1, dizendo, olha, vai a júri. Pode ser dolo eventual, sim. E teve um desembargador que disse, não é dolo eventual, não vai a júri. Como deu 2-1, houve um outro recurso dentro do próprio tribunal, que se chama embargos infringentes. Quando esse recurso foi julgado, deu 4-4. 4 disseram assim, olha, pode ser dolo eventual. 4 disseram, não pode ser dolo eventual. Aí foi para o STJ.
Aí o Superior Tribunal de Justiça, os 5 ministros disseram, pode ser dolo eventual, o júri decide. E aí foi para o júri e o júri decidiu que era dolo eventual. Na sentença, depois em que apliquei a pena, fiz várias considerações sobre o tema do dolo eventual, que realmente é um tema bastante difícil, assim, e foi efetivamente, muito provavelmente, a discussão central, né? Se foi ou não dolo eventual. Existem correntes sobre isso, tá? Isso nem é exatamente o direito penal 4, seria quase o direito penal 2, mas a questão que se coloca é, existe um modo de compreender as coisas pelo qual o dolo seria algo, ou a sua ausência, algo que estaria, digamos, na mente do sujeito, e que por algum tipo de demonstração você poderia atingir o interno daquela pessoa e responder à seguinte indagação: ele assumiu ou não o risco de produzir o resultado? Alguns outros autores dizem, olha, se pretende isso, nunca vai ser doloso, porque só há uma pessoa que pode dizer se assumiu ou não o risco consoante essa perspectiva, que é o próprio réu. E ele nunca vai dizer que é doloso. O que remanesce, então? A análise do externo e daquilo que se extrai do externo é que pode depreender-se, eventualmente, o que se passou no interno. Ou seja, o dolo não é uma descrição, ele é uma adscrição, ele é uma atribuição que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Há autores muito atuais tratando desse assunto. Até recomendo, por exemplo, pega no Google, tem um texto do Luiz Greco. Se você escrever Luiz Greco, Dolo sem Vontade, é um texto em que ele dá algumas ideias acerca desse tema. Enfim, o júri decidiu dessa maneira. Eu, como sou um sujeito que defende a ordem jurídica, e o júri é uma instituição constitucional, o que tenho dito é, ora, se o júri decidiu dessa maneira, acertou. E diria a mesma coisa se o júri tivesse decidido de outra maneira. Quer dizer, qualquer decisão do júri é uma decisão acertada, porque o júri é uma instituição criada constitucionalmente. O contrário disso é a gente caminhar para uma espécie de elitismo e imaginar que as pessoas do povo só podem julgar determinados fatos ou não podem julgar nada. Quer dizer, eu acho ruim conspurcar a instituição do júri ou só defender a instituição do júri quando ela decide conforme os nossos interesses. Mas é um tema difícil mesmo. Reconhecidamente, é um caso difícil, justamente por toda, digamos, por toda a sua heterodoxia, né? Não é um júri em que X deu um tiro na cabeça de Y. É um caso muito complexo mesmo. Mas o senhor acredita que a grande repercussão do caso pode ter afetado na decisão do júri? Não e sim. Não e sim. Eu acredito que não, porque, na verdade, o júri está ali isolado, a maior parte das pessoas são pessoas que não tinham nenhum conhecimento do caso, passam a ter durante o julgamento, e a questão é, se essa resposta for sim, por exemplo, se eu lhe dissesse, sim, eu acredito que a repercussão do caso pode ter afetado na decisão do júri, a mesma resposta eu haveria de dar para essa situação sendo decidida por um juiz. Eu estou longe de imaginar que, se há influência, eu tenho dúvidas sobre se há, mas se há influência da repercussão do caso na decisão do jurado, isso também impactará no juiz. Os juízes não são pessoas iluminadas pelo divino e que conseguem se colocar infensas de toda e qualquer pressão ou de toda e qualquer repercussão do caso. Os casos que têm repercussão, se afetam alguém,
afetam a todas as pessoas, de modo que não vejo realmente diferença nesse sentido. Aumenta sim o senso de responsabilidade. Quer dizer, do sujeito procurar tomar sua decisão, seja como juiz ou como jurado, da maneira mais criteriosa possível. Agora, o júri não é um bloco monolítico. São 7 pessoas, quer dizer, cada uma delas com as suas singularidades. De sorte que eu não acredito que isso norteie uma decisão condenatória ou absolutória. Muito pelo contrário. Se vocês pegarem a história Tribunal do Júri, eu acho que eu devo falo isso em aula, mas sugiro que escutem alguns episódios, depois a gente pode comentar. Um caso que na época deu muita repercussão, que foi o caso Dock Street, julgado em Búzios, tem o podcast Praia dos Ossos. O primeiro julgamento, não é que ele foi absolvido, mas praticamente foi, porque saiu com uma pena baixíssima depois de ter matado a Ângela Diniz com 3 tiros no rosto. Foi um caso de alta envergadura, quer dizer, já houve vários casos de repercussão em que o resultado foi absolutório ou nesse sentido. Então, não acredito. Eu tenho um pouco de ceticismo a respeito da ideia de que repercussão pode ter afetado na decisão do júri. E, no caso concreto, nada daquilo que as pessoas estavam vendo nas transmissões, os jurados viam, eles sequer sabiam daquilo, quer dizer, para ele, assim, sequer sabiam que estava tendo repercussão fora ou não, eles sabiam do caso como todo mundo sabia do caso. E o julgamento, inclusive, foi transferido de Santa Maria para cá, justamente por essa razão. Então, não acredito não que a repercussão afetou na decisão do júri. É isso, pessoal. Então, assistam às aulas gravadas, por gentileza. Eu fico sempre à disposição. Quando quiserem colocar ali alguma mensagem também para mim na plataforma, e procurem mesmo estudar e ler aquilo que for sendo recomendado e vamos em frente. Bons estudos aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula 5. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas.